Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos, meus irmãos de caminhada, minhas irmãs de caminhada. Obrigado pela presença, mais uma vez estamos juntos, mais uma vez estamos aqui para aprender mais um pouco com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. É um prazer imenso estar com vocês, que nós possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos que nos será apresentado nessa noite. Vamos falar hoje da parábola, da festa de núpcias, ou em alguns evangelhos está das bodas de núpcias, mas que vem a ser a mesma coisa. Que as bodas são festas, que se comemoram. Então, eu estou vendo, Ana Paula está aqui, fez aniversário, boa noite. A minha prima Cida, a Vera Lúcia, estão chegando aqui as amigas, E é muito prazeroso ter vocês comigo sempre, me apoiando. A Deolinda também está chegando, a Maria Vilma, a Helena Araújo, a filha, a Luciana Brito, seja bem-vinda, A Olga Queiroga Mendes, sempre presente, obrigado a Arminda Maciel, É um prazer imenso ter vocês comigo. Eu agradeço imensamente a Mariângela Tobias, esposa do Reginaldo, que está bem, graças a Deus, Então, a Edith, a minha amiga querida também. A Aguilar, um beijo na Iracema, da mamãe, viu? Todos aqui reunidos. Então, vamos falar hoje, das parábolas das bodas de núpcias. Mas antes, como sempre, vamos fazer aqui a nossa vibração inicial, fechando nossos olhos por apenas um momento, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que temos de aprendizado, que nós possamos cada vez mais aprender, analisar e procurar, na medida do possível, praticar o que o Evangelho nos ensina, o que o Evangelho passa para nós. Que os mentores amigos nos amparem, que durante esse Evangelho e também depois dele, nossos lares estejam iluminados pela luz do nosso Mestre Jesus, nosso mentor amigo esteja do nosso lado, sempre nos amparando, nos auxiliando, e também os Espíritos amigos. Que os nossos lares sejam iluminados pela luz do Mestre Jesus e cobertos pelo manto azul de Maria. Então, peço autorização aos mentores, ao mentor desse encontro, autorização para iniciar a nossa palestra. Graças a Deus e graças a Jesus. Está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, essa parábola, Parábola da festa de núpcias. E respondendo, Jesus me tornou a palavra a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado, dizer aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite, se for um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviaram e depois de os haver ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou e, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados, e depois a saída das achai-os, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos que achavam, e ficou cheio de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu que não estava vestido com a veste nupcial. E disse: amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial?
Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos chamados e poucos os escolhidos. É uma parábola que muitos não conhecem, né? Alguns não conhecem, claro. E uma pessoa, nossa sobrinha, falou: não conheço essa parábola. Então, nós vamos decodificar ou tentar, da melhor maneira possível, né, explicar o que Jesus quis dizer com isso. Sempre esclarecendo que uma parábola é o uso de exemplos do cotidiano do povo que Jesus, né, naquela época, né, falando com aquele povo simples, se utilizava de exemplos materiais do cotidiano para que se compreenda e se chegue a uma conclusão na área espiritual. E a parábola de boda de núpcias não é diferente. O rei convida as pessoas para uma festa de seu filho, as bodas no momento da festa, e ninguém aparece, né? Nós conhecemos o que são bodas, né? As bodas comemoradas, hoje se comemora bodas todos os anos, 1 ano, 2 anos de casamento, 3 anos, né? Nós temos mais idade, sabemos que as bodas na nossa época era só de 25 anos que se começava a comemorar, né? As bodas de prata, depois as bodas de ouro aos 50 anos, as bodas de diamante aos 60 anos, né? E hoje, claro, deve ser mais comemorado o número de divórcios que acontece hoje, né? Acho que se a gente fosse esperar para comemorar os 25 anos de casamento, não teríamos muitas festas, né? Comemorando os casamentos, que infelizmente hoje o número de divórcio é muito grande, até o 5º ano de casamento, por exemplo, né? Mas o assunto não é esse hoje, né? E o rei faz um convite, né, para as bodas de seu filho, manda um convite através dos seus servos, né, os convidados. Convida a primeira vez e depois ele convida pela segunda vez, né? E o rei prepara todos aqueles alimentos, abate os melhores animais para alimentar aqueles convidados. Estando tudo preparado, ele envia seus súditos, né, para que relembre aqueles convidados que a festa vai se iniciar. E cada um dos convidados a serem chamados para a festa, na verdade, relembrados da festa, encontra uma desculpa para não comparecer. Na verdade, se analisar, eles tiveram que ser novamente relembrados da festa. Se nota que não estavam muito interessados em participar dessa festa, né? Porque quando enviamos um convite para alguém, né, para uma festa, para o nosso casamento, ou qualquer festa que seja, nós não vamos ficar relembrando as pessoas da nossa festa, né? Assim, não é correto que nós vamos bater novamente na porta da pessoa para relembrar. Cada um deles oferece uma desculpa. Um está cuidando de seus negócios, como disse no texto, outro comprou algumas terras e necessita ir até lá para vê-las. E outros, além de não comparecerem, ainda assassinaram os emissários do rei. Todos nós, em algum momento, organizamos uma festa, não é verdade? Vamos imaginar que aquela festa que organizamos com todo carinho, com as comidas, as bebidas, alugamos aquele salão enorme, contratamos cozinheiros ou churrasqueiros, né? Ou um buffet, e nenhum dos convidados aparece na nossa festa. Deve ser muito frustrante, é verdade? Muito frustrante isso. Mas o rei não se deu por vencido, né? Ele ordenou novamente que os servos saíssem às ruas e convidassem a todos que estivessem na rua, que estivessem pelo caminho, bons e maus, pelas esquinas e praças, que viessem participar daquelas bodas. Bons e maus, aqui se diz, os maus, na época, seriam os saduceus, né? E o pessoal que o Jesus não se dava muito bem com eles, né? Os cobradores de impostos, enfim, que eram malquistos pela sociedade, os bons seriam a sociedade em comum, né? E diz o rei, revoltado por seus emissários, foram mortos. Ele enviou seus exércitos, eliminou a todos e queimou suas cidades. Na verdade, é uma alegoria apenas, né? Porque Deus jamais faria isso. No momento da festa, o rei entra no salão e observa que tem aquele convidado que não está com aquela túnica nupcial. E ordena que ele ate as mãos e os pés e que lance as trevas, onde haverá o choro e ranger de dentes. Que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quanta coisa para comentar, né? Então vamos tentar decodificar. Sempre relembrando que a parábola é uma tática de situações materiais, né, compreensíveis a quem ouve, se utilizando de situações materiais, né, para que chegue ao sentido espiritual, né? Os emissários são os profetas e depois Jesus. Quem é o rei? É Deus, é claro, né? Deus é o rei.
a que a parábola se refere, né? Os emissários são os profetas. E posteriormente os discípulos de Jesus também, que, segundo pesquisa, pelo menos 6 deles foram assassinados, né? Ó Jerusalém, Jerusalém, está em Lucas capítulo 3, versículo 34, que assassinas os profetas e apedrejas que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não aceitastes. Outros relatam, né, que apenas João faleceu de causas naturais. João que faleceu com em torno de 100 anos de idade, né? Mas outros dizem que foram apenas 6. Mas enfim, muitos deles, os que não foram mortos, foram perseguidos. O apóstolo Paulo foi muito perseguido. Estevão, que é o primeiro mártir do catolicismo, do cristão, né, também foi apedrejado, né? O apóstolo Paulo também foi apedrejado e quase morto várias vezes. Os primeiros convidados, aqui se fala, são os judeus, né, que eram prometido a eles, né, a terra prometida, que eles queriam disseminar pela terra o saber. Mas, na verdade, eles entenderam tudo errado. Eles pensavam que seria material essa conquista, mas não era. Era espiritual. Em Mateus, capítulo 23, versículos 35 a 30, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o justo sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Então, são situações que são ditas, né, e são realmente verdadeiras, porque recai realmente sobre eles, né, o que os profetas que foram mortos por eles. Que os judeus seriam o povo escolhido, mas pelo conhecimento, antes de todos os outros, do Deus único, que serão monoteístas, primeiro Moisés e depois Jesus. Deus havia prometido a Abraão que sua posteridade cobriria a terra inteira, não é verdade? Nós podemos observar isso, está no Evangelho. Mas infelizmente eles compreenderam que a sua dominação seria material, mas não espiritual, como eu disse, né? Antes de Jesus, a maioria dos povos, exceto os judeus, adoravam vários deuses. Eles eram politeístas. Mas o que é muito importante nessa parábola, a respeito daquele convidado que não estava vestido com a túnica nupcial. Mas que túnica nupcial é essa? Naquele tempo, no Oriente, era comum, não sei se até hoje, nas festas de pessoas de alta estirpe, né, de condição financeira privilegiada, ter um guarda-roupa à disposição dos convidados para que aquele que não estivesse trajado convenientemente pudesse escolher um traje de acordo com a ocasião. E Jesus se utiliza deste exemplo para que as pessoas compreendessem aquelas suas palavras. Para nós hoje isso é sem sentido, mas na época, nas festas de pessoas de condição financeira boa, ter esse guarda-roupa para que se vestisse essa túnica nupcial. Uma túnica de acordo com a importância daquele momento. Mas claro que, novamente, Jesus não referia a vestimenta material, essa feita de tecido, mas da veste espiritual, do perispírito, que é a veste do espírito, que sobrevive à morte do corpo físico. O perispírito é a nossa identidade espiritual, onde registra toda a nossa caminhada de espírito imortal. Como aquela ficha que nós temos, se for puxar lá nossos débitos, se nós temos conta no SPC, o que nós fizemos de errado, se nós temos um problema na polícia, qualquer coisa assim. Está tudo registrado no nosso perispírito, as nossas atitudes durante as nossas encarnações. E toda a nossa caminhada como espírito imortal. E Allan Kardec o definiu assim, o perispírito. O laço, ou perispírito, que une o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, né? Que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal, mas que pode tornar-se visível e menos tangível, como sucede nas aparições. E quem tem evidência consegue ver. Quem já está no mundo espiritual está vendo o perispírito, que é o corpo espiritual, que é uma cópia perfeita da encarnação
sempre da última encarnação daquele espírito. Permanece aquela aparência que se reconhece, né? Da forma que Jesus apareceu para Maria Madalena e depois para lembrando que Tomé chegou a tocar as suas chagas, porque seu corpo espiritual estava realmente tangível, né? Mas era o seu corpo espiritual, né? Não era a ressurreição do corpo, mas o seu perispírito, né? E também quando Jesus se transfigurou no Getsemane, também esteve com Isaac e Jacó, como temos também esse relato antes de Jesus ser crucificado, né? E muitos médios conseguem ver nitidamente espíritos e retornar ao mundo espiritual. Às vezes são aparições rápidas, porque não se consegue ver por muito tempo, mas se vê nitidamente aquele espírito. Nas reuniões, né, de Chico Xavier, na sua casa espírita, existem vários relatos de aparições nessas reuniões. Estou apenas exemplificando, mas o assunto hoje é outro. O que Jesus quis nos alertar através dessa parábola é que a Deus ninguém engana, ao rei ninguém engana. Se a veste nupcial, perispírito, possui qualquer imperfeição, ele saberá. Ninguém engana nem a Deus, nem a seus trabalhadores do mundo espiritual. Podemos enganar as pessoas aqui no plano material, mentirmos, falar uma coisa pensando outra, omitir informações, inclusive por faltas graves que se cometem, até assassinatos. Não se conhece pessoas que cometem assassinatos, nós não sabemos, conseguem, né, disfarçar muito bem, mas no mundo espiritual nós não conseguimos fazer isso. Muitos criminosos se escondem. Aqui no Brasil já aconteceu, não é? Inclusive o nazista, né, viveu aqui tranquilamente por décadas. Mas quando se desencarna e deixa a veste física, fica-se nu espiritualmente. E somos vistos como realmente somos, no nosso íntimo, com as virtudes, vícios, erros e acertos, né? No livro Nosso Lar existe uma história que narra exatamente o que aconteceu no plano espiritual, o que ocorre quando o espírito tenta enganar os mentores. Nosso Lar, ou se não eu, ler esse capítulo, que é muito interessante. É uma mulher que tenta adentrar a colônia Nosso Lar e consegue passar pelos primeiros guardas sem ser vista. E aquele auxiliar que trabalha naquela entrada diz... vai conversar com a responsável que está na companhia de André Luiz, falar dessa mulher. Ele fala para ela que tem uma mulher em condições paupérrimas e está pedindo auxílio do lado de fora dos portões. Ela pergunta: por que não você não auxiliou? Aí ele respondeu que é porque ela tem alguns pontos escuros no seu corpo espiritual, é claro, porque ela já está no mundo espiritual, está vendo o seu perispírito, né? A situação daquele espírito era terrível, as vestes esfarrapadas, feridas por todo o corpo, numa situação deplorável, e pediu humildemente que auxiliassem. O trabalhador coloca na parte da situação, ela ouve, se locomove até aquele local onde ela se encontrava e fica perplexa com o que vê, né? E diz para não podia tomar nenhuma decisão, não poderia auxiliar, porque também notou aqueles pontos negros em seu corpo. O corpo espiritual, é claro. E pediu que imediatamente chamasse o seu superior para que decidisse sobre aquilo. E André Luiz já estava tomado de pena, não aceitava e não compreendia porque aquela mulher não fosse auxiliada logo. E por que tanta demora para ajudar? Ela estava em situação difícil, né? Toda rasgada, machucada, cheia de feridas, né? Aí chegando o superior maior, ele apresentou a situação. E aí ele, observando que ele já tinha uma evolução um pouco maior, observou que ela tinha 58 pontos negros em seu perispírito, na sua veste nupcial. Por isso nós vamos prestar atenção no que diz a parábola, né? E ele, com aquela capacidade de visão que ele tinha, conseguiu analisar aquele espírito, conseguiu ver as suas vidas pregressas, as suas ações. Aqueles 58 pontos negros que ela tinha no seu corpo espiritual, era o número de recém-nascidos e fetos que ela tinha, os fetos que ela não tinha permitido que nascessem, ou de crianças que nasceram e ela tinha tirado a vida, asfixiando essas crianças. Era uma enfermeira que aqui no plano físico, quando encarnava, praticava abortos. E quando ela foi desmascarada, disse muitos palavrões e disse que tinha feito um favor àquelas mulheres que não podia ter aqueles filhos, etc. Justificando seus atos, mesmo assim, sem se arrepender do que tinha cometido. Mesmo porque ela não tinha se arrependido.
que o principal requisito para se ter a oportunidade de resgatar os débitos, né, no mundo espiritual é o arrependimento e a compreensão do erro. E ela não tinha essa compreensão ainda. E a sua entrada não foi permitida. O espírito que se encontra no umbral só será retirado dali, sendo auxiliado e tendo a oportunidade de auxílio, posteriormente ter até a oportunidade de reencarne para reparar seus erros, quando compreende e aceita os seus erros. Este é o choro e ranger de dentes que a parábola nos relata. Mas voltando novamente à parábola, então deu para nós entendermos por que o rei não deixou que aquela pessoa permanecesse no salão, na festa, porque ele viu que a veste espiritual daquela pessoa que estava ali na festa era alguém que tinha cometido erros, não sabemos qual, mas não era um espírito que merecesse estar ali naquela festa espiritual, porque essa festa que se coisa não é festa de comida, com certeza, e nem de bebida, é uma reunião espiritual. É isso que a parábola nos diz, né? O rei, que é Deus, observou que aquele que tinha adentrado, né, a festa não devia estar ali, por não ter aquela veste nupcial, e Deus, que a tudo vê, claro, deve ter visto alguma imperfeição muito grande naquele convidado. Erros muito graves, que pode ter sido assassinato, outros crimes que desrespeitam sempre as leis de Deus. Como foi observado também nesse caso do nosso lar. Por isso devemos ter calma quando presenciamos alguns fatos que temos dificuldades em aceitar. Até julgamos, pensando que Deus não está agindo corretamente em relação a fatos negativos que presenciamos. Às vezes nós vemos muito sofrimento acontecendo, muitas dificuldades, e nós pensamos que Deus está sendo injusto, mas Deus não está sendo injusto. Tudo o que acontece, estando nós encarnados ou desencarnados, é porque nós merecemos. Em algum momento nós cometemos engano para que nós sofrêssemos, né, a punição que devemos merecer, devemos receber, como é o caso desse espírito que tentou adentrar ao nosso lar, né? Ou nós ficamos pensando como Deus deveria agir, né? Deus não está sendo correto, aqueles que estão violando as leis, respeitando o próximo, deveriam ser tirados da vida, né? Assim que nós pensamos muitas vezes, tem que ter pena de morte, enfim, né? Ou tirando a vida de seres humanos, direto ou indiretamente, né? Seja através da caneta, seja através do fuzil, como diz uma música, né? Diretamente através das execuções, assassinatos, abusos de autoridade, ou por pura maldade mesmo, né? Indiretamente, principalmente aqueles que imbuídos de responsabilidades, ocupantes de cargos, que por responsabilidade, até por corrupção, permite que vidas sejam ceifadas por decisões equivocadas, visando benefícios pessoais, muitas vezes até políticos. Mas deixemos nas mãos de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, porque o nosso retorno ao mundo espiritual, cada qual responderá ceitil por ceitil, centavo por centavo. Todos nós, e eu também, claro, todos presentes, e todos nessa live, todos os seres humanos, independente de cargos que se ocupe, condição social ou qualquer condição, cada qual responderá por seus erros, responderemos pelos nossos erros e seremos brindados pelos nossos acertos. Mas sempre de acordo com a condição evolutiva, isso é muito importante. É importante que isso sempre seja dito. Cada qual responde de acordo com a sua evolução, entendimento e compreensão. Quanto mais lhe será dado, mais lhe será pedido. Está no Evangelho. Não se pune da mesma maneira alguém que rouba um alimento, por exemplo, para um filho no supermercado, o filho que está passando fome. Da mesma forma que se pune alguém rico, possuidor de cargos importantes, com aposentadoria garantida, que rouba apenas pelo prazer de acumular. Essas atenuantes que muitas vezes não existem aqui na Terra, existem no mundo espiritual e são perfeitas, porque as leis de Deus são perfeitas, né? O ceitil por ceitil quer dizer que todos responderão, mas cada qual de acordo com as condições que o forçaram a agir de acordo com as necessidades daquele momento. Mas todos respondem, né, sendo punidos no plano espiritual, como deveria ser aqui em nosso mundo. Infelizmente, não acontece, nós sabemos disso, nem sempre aqui é assim. Quem reencarnou pobre materialmente, atingiu a posição na sociedade, não estende a mão aos seus irmãos menos favorecidos, ou os explora, ou os deixa sofrer, é mais culpável que aquele que reencarnou na bonança. Porque só quem reencarnou na pobreza extrema e passou fome, sabe o que é isso,
Novamente os dois responderão, mas aquele que conhece a pobreza e a fome responderá e sofrerá mais que aquele que nasceu sem dificuldades materiais, porque nós sabemos que só sabe quem sente. Só quem sentiu fome, só quem sentiu frio, só quem sentiu falta, sabe o que é isso. Só quem sofre é que sabe. Porque diante do sofrimento do próximo devemos dizer, eu sei o que você está sentindo. Muitas vezes nós não sabemos, nós apenas imaginamos. Como o desencarne de um filho, né, aos olhos de uma mãe. Só sabe quem sente. Jamais, eu sei o que você está sentindo, nós não sabemos o que o outro está sentindo. Nós apenas imaginamos o que esteja sentindo. E cada um sente de uma forma, de acordo com o seu entendimento. Né? Qual o convite dessa parábola? E que ela nos convida a observar que nossas atitudes é que determinam a condição do nosso perispírito, dessa nossa veste espiritual. Né? Como vimos na história do nosso lar, no mundo espiritual, mas não adianta fingirmos, tentando dizer que somos o que não somos, ou esconder principalmente os nossos pensamentos. Quando encarnados, nós podemos, né, dizer uma coisa, pensando outra, como eu disse. Nossos pensamentos são vistos pelos mentores. Nos tornamos nus espiritualmente. Nossas virtudes e nossos vícios são vistos sem falsidades. E o que nós estamos fazendo para melhorar essa nossa veste espiritual, o nosso perispírito? Sempre é tempo de fazermos algo para que ela se torne mais brilhante, para que quando retornarmos à parte espiritual, quem sabe, né, nos será permitido permanecermos de menos dificuldades, reencarnando em planetas melhores, ou como podemos observar em leituras como esse exemplo de nosso lar. E as outras obras, que muitos de nós já lemos, como em obras e romances, como a da Zíbia, por exemplo. Não tenhamos dúvida, nós reencarnamos onde nós merecemos reencarnar. Né? Muitas vezes nós temos dificuldade em entender isso. Ou aqui mesmo no planeta Terra, que estamos caminhando para um planeta de regeneração. Se nossa veste espiritual estiver em condições, teremos oportunidade, no próximo reencarne, estarmos aqui numa situação muito melhor espiritualmente. Né? Porque Deus sabe o que vai em nossos corações. E essa nossa veste espiritual é visível e é transparente perante Deus. Não importa o que se diga, o que importa é o sentimento que o Espírito sente. Vigiar nas atitudes em relação a nós mesmos. Né? Os principais requisitos para que essa veste nupcial espiritual, nosso perispírito esteja mais depurado e pronto para reencarnar em planetas menos difíceis e mais evoluídos. Né? Ou aqui mesmo, como eu disse, né? Que estamos nos encaminhando para um planeta de regeneração. O que está acontecendo hoje, podemos ter a certeza que é preparação para o nosso planeta se tornar um planeta de regeneração. Muitos desencarnes, muitas situações, mas Deus sabe de todas as coisas, jamais nos esqueçamos disso. O próximo e a dor desse próximo são requisitos para que nossa veste espiritual esteja cada vez mais brilhante, cada vez mais depurada. Não julgar, fazer ao próximo que gostaria que nos fosse feito. Honrar pai e mãe, não praticar o olho por olho. E principalmente procurarmos sermos humildes, auxiliando a quem necessita. E em silêncio. Porque a caridade deve ser sempre praticada em silêncio, sem ficar mostrando para o mundo, sem tirar selfie para publicar quando se auxilia alguém, quando se estende a mão a alguém. Né? Em Mateus capítulo 6, versículo 25, está escrito: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Nós precisamos nos mostrar que estamos fazendo, que Deus sabe que nós estamos fazendo. Como eu disse, somos nus espiritualmente para Deus. Fora da caridade não há salvação. A caridade sempre acompanhada de humildade. São muitos requisitos para que nós deixemos nossa veste espiritual mais alva. E nós, como espírito em evolução, dificilmente conseguiremos, né, cumprir todas essas leis divinas. Mas se nós nos esforçarmos, com certeza nós conseguiremos a cada encarnação evoluir um pouco, nos encaminhando rumo à angelitude. Somos sempre convidados para essa festa, não percamos a oportunidade. Deixamos por algum tempo as conquistas materiais, procurando as conquistas espirituais.
Não sejamos como aqueles da parábola, que foram convidados e preocupados apenas com os bens materiais, não aproveitaram o convite, não aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada e recusaram o convite. Hoje o convite é muito mais sério. Nunca o convite, o momento que nós estamos vivendo em todo o planeta, é um aviso, um alerta para quem possui olhos de ver que o material não deve ser mais amado e valorizado que o espiritual. Nunca estivemos tão fragilizados fisicamente e emocionalmente. De um momento para o outro, se retorna a pátria espiritual. Nós temos observado isso. Hoje está bem, amanhã, nossa, tal pessoa desencarnou. 3 dias, às vezes no hospital, até menos, retorna à pátria espiritual. Pensemos nisso. Por isso, cuidemos dessa nossa veste espiritual. Que ao final de cada encarnação, será apenas ela que nós levaremos em nosso retorno. Uma frase do Chico que eu gosto, que ele diz: o objetivo da nossa vida na Terra é o aperfeiçoamento espiritual. E esse aperfeiçoamento espiritual refletirá nessa nossa veste espiritual, que é o nosso perispírito, objeto dessa parábola que Jesus caridosamente nos ofertou, nos ofereceu. Então cuidemos do nosso corpo espiritual. Como é que nós cuidamos dele? Procurando fazer o nosso melhor. Procuramos ser caridosos, procuramos fazer o melhor que nós pudermos por nós e pelo próximo. Não é fácil, nós estamos em espíritos ainda em evolução e realmente a situação ainda é muito difícil. Somos provados muitas vezes, amigos, pessoas que amamos retornando ao mundo espiritual. É muito difícil, muitas vezes as pessoas se revoltam e julgam a Deus, inclusive, dizendo que Deus não é justo, mas nós não sabemos, né, o compromisso que aquele espírito reencarnante assumiu no seu retorno e o que nós também assumimos, o que nós aceitamos nessa encarnação. Jamais duvidemos da justiça de Deus, porque Ele é Pai e Ele é justo e Ele é perfeito e suas leis são perfeitas e são imutáveis. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos agora às vibrações. Vamos falar dos aniversariantes e depois aquela parte não tão boa, que são pessoas que estão enfermas e também que retornaram à pátria espiritual. Pedindo desculpa por algumas pessoas que aniversariam de quinta e sexta, e talvez no sábado, que deu uma pane no meu computador e apagou os nomes e eu não consegui. Mas sintam-se abraçados, né, pessoas que participam aqui das lives e que aniversariaram, né? A Fabiane Brito, minha querida, a Bahia, aniversariou dia 17, Wagner Varjão, marceneiro de mão cheia, né, aniversariou dia 17, a Neida Miyuki Yamazaki, minha amiga, dia 17, Hebre Felipe, dia 17, filho do seu Vaston, né? Elias Rodarte, o menino que pinta muito, pinta quadros maravilhosos. Parabéns, Elias, meu querido. Dia 17. Ana Paula está aqui presente, Ana Paula. Estou vendo o nome dela aqui na tela. Parabéns, Ana Paula. Aniversariou no dia 15. Claudete Ferreira, aniversariando hoje. Ângela Maria Dias. Lilian Mozardo, minha expositora no IEF, aniversariou domingo. Flávia Landucci, também minha querida, minha sobrinha do coração, no domingo, né? Marcos Vinícius, mora em Valença, marido da minha prima Ana Lúcia, aniversariou dia 14, lá de Valença, no Rio de Janeiro, né? E agora vamos às pessoas que estão com dificuldades, né? Cláudio Henrique da Silva, que é marido da minha amiga Ivanilde Barbosa, com Covid, ela também esteve, mas já está melhor, ele está com falta de ar, que os mentores amigos, auxiliem a todos, que eu vou falar aqui, né? Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes os ampare, os ilumine, os visite, né? E sopra o oxigênio bendito nas suas narinas. Ana Maria Mendes Cardoso, mãe da Cátia Abreu, minha amiga do CX, também está com problema, que ela seja abraçada, né? Pedro Luiz Peixoto, meu amigo aqui do Clímax, e a esposa estão internados no Hospital Adventista, me parece que o filho e a filha também estão internados, mas que Deus ampare a eles e que sejam auxiliados também pela equipe do Dr. Bezerra.
A Penha Porto, minha querida irmã da Dirce Porto, está com problema na coluna, no joelho, estava fazendo exames hoje e pediu vibrações, né? E desencarnou ontem o irmão da Vera Marchiola, minha companheira, nossa companheira do irmão X, o Vladimir Ramírez de Paiva, ele teve AVC, posteriormente pegou Covid, desencarnou e ela está inconformada. Que o plano espiritual abrace, que ela seja auxiliada, que ela seja abraçada e que ela seja consolada, que os mentores amigos abracem, que Maria, Mãe de Jesus, a visite e a conforte. Né? A Miriam Pires, que é amiga da minha amiga Dirce Porto, está com problema intestinal, ela mora em São Caetano, a Dirce pediu vibrações para ela também, para que ela fique bem. Faleceu a irmã do meu grande amigo Carlos Valente, no dia 17, a Maria de Fátima Valente dos Anjos, meu amigo, meus sentimentos, e que a Maria de Fátima seja amparada na espiritualidade, e todos que ficam sejam abraçados, sejam auxiliados. E tivemos, nessa semana, a atriz Eva Vilma, que todos nós adoramos. Eu gostava muito daquele personagem altiva dela, né? Numa novela que agora não está me ocorrendo o nome, né? O prefeito Bruno Covas, também que retornou a parte espiritual, né? Que ele seja amparado na espiritualidade. O seu filho Tomás, que agora é órfão de pai e mãe, que ele seja abraçado pela espiritualidade, que ele seja auxiliado nesse momento tão difícil, um menino ainda de 15 anos, órfão de pai e de mãe. E meu amigo André Luiz, aqui da Avenida Padre Arlindo Vieira, da loja aqui na Padre Arlindo, que desencarnou também de Covid na semana passada, que ele seja auxiliado pelo plano espiritual maior. Estou visualizando aqui a sua imagem para que ele possa ser auxiliado. Então, pedimos a Deus e a Jesus, pedimos aos mentores amigos, pedimos à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a Deus que apare a todos, que auxilie a todos e que abrace aos aniversariantes. Então, me desculpe os aniversariantes nos primeiros dias, que realmente eu não consigo. Um prazer estar com todos e é um prazer sempre ter vocês comigo, sempre mais de 40 pessoas acompanhando ao vivo. Muito obrigado, um beijo para todos vocês e que Deus ampare a todos nós e que os nossos lares sejam iluminados pela luz do Mestre Jesus. Não só os nossos lares, mas todos os lares da Terra e todos os lares do Universo. Então convido a todos para fechar nossos olhos novamente, para fazer o nosso encerramento, pedindo a Deus e a Jesus que nos auxilie, que nos ampare os nossos familiares, ampare os nossos amigos, especialmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos convidar o Mestre Jesus para adentrar aos nossos lares, iluminando todo o ambiente. Agora vamos convidar o Mestre Jesus até o nosso local de trabalho, que ele ilumine nosso local de trabalho, para que nós possamos cada vez mais garantir o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso sustento material. Vamos caminhar com o Mestre Jesus até os locais onde imaginamos, onde conseguimos visualizar pessoas moradores de rua, nessas noites frias, orfanatos, asilos. Vamos imaginar o Mestre Jesus abraçando o nosso planeta Terra, abraçando o mapa do nosso país, iluminando, e das suas mãos são uma luz verde, que cada vez mais pessoas sejam curadas, que menos pessoas sofram, menos famílias sejam separadas de seus entes queridos, devido a essa pandemia que está assolando o mundo, e não só o nosso país. Que ilumine os nossos governantes, que ilumine os responsáveis pelos países, para que a cura, para que a vacina chegue cada vez mais rápido para os moradores, para que todos possam estar curados e protegidos dessa enfermidade tão difícil, desse momento tão difícil que estamos passando, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o planeta. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos,
ao mentor encarregado desse nosso encontro. Autorização para encerrar mais esse encontro, mais essa palestra. Vamos cuidar da nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, que nós já sabemos que é a nossa veste nupcial. Que essa veste nupcial seja cada vez mais brilhante através dos nossos atos, das nossas atitudes. Porque podemos ter a certeza que será o que nós levaremos nosso retorno ao mundo espiritual. Então cuidamos muito bem dessa nossa veste. Muita paz a todos novamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se Deus permitir, estaremos novamente juntos na próxima semana. Muito obrigado, uma boa noite e que Deus nos ampare a todos.